Bom, já estamos aqui com o nosso espaço pronto para o primeiro painel de hoje, que tem o tema Entraves logísticos decorrentes da pandemia. Então, gostaria de chamar ao palco o senhor João Paulo Brown, advogado e associado da BDM, para presidir esta mesa. Por favor, uma salva de palmas. Obrigado. Pode ser? No centro. Muito bem. Também a senhora Jaqueline Verpapa, assessora parlamentar do Senado Federal, para moderar este painel. Uma salva de palmas, por favor. Sim, por favor. E como debatedores, vou convidar aqui o senhor Cláudio Loureiro, diretor executivo do Centro Nave, que estará acompanhando a gente de forma online, porque este é um evento híbrido e presencial também. E o senhor Robert Grantham, consultor da Solve Shipping. Salva de palmas para eles, por favor. Bom, eu gostaria de informar rapidamente aqui que o painel terá duração de 1h30 para a gente explanar o tema e que as perguntas da plateia virtual e presencial serão unificadas pelo aplicativo Slido com o código ABDM Painel 1. E aí, ao final, a mais escolhida será direcionada aos nossos debatedores. Então, senhor João Paulo, considerações iniciais. Claro que a gente segue aquele protocolo de segurança do nosso evento. Bom, gostaria de chamar aqui também, na presença, para participar, doutora Flávia Bente. Por favor, doutora, para a gente debater aqui os assuntos, e uma salva de palmas para ela, por favor. Vai participar conosco nesse debate, acho que super importante, porque representa uma... Dá para subir por aí, tranquilo? Muito bem. E nós vamos colocar aqui mais uma poltrona, enquanto o João Paulo... Você pode usar aqui o púlpito por enquanto a gente monta ali, pode ser? Vamos lá? Por favor. Para que a gente dê celeridade. Eu seguro aqui, por favor, senhor. Bom dia a todos. Peço licença para tirar minha máscara. Eu acho que quem usa óculos como eu devia ter prioridade na vacinação e devia ser liberado do uso de máscara. Era a minha grande aflição. Não era falar, a minha aflição era usar máscara durante essa exposição. É uma enorme satisfação abrir os trabalhos, agora oficialmente, desse terceiro Congresso Nacional de Direito Marítimo e Portuário da BDM. Gostaria inicialmente de agradecer a Unisanta pela realização, o Grupo Santa Cecília também, agradecer essa iniciativa e parabenizar também a BDM por essa iniciativa, todos os patrocinadores e saudar todos os presentes. Nós estamos um pouquinho atrasados no nosso calendário, então vou buscar ser breve, até porque a minha condição aqui é de presidente da mesa. Eles é que vão fazer as verdadeiras reflexões, o debate da parte mais importante. O nosso painel trata dos entraves logísticos decorrentes da pandemia. É um painel que não interessa apenas o nosso setor portuário e marítimo, ou advogados que atuam nessa área, executivos, empresas do setor. Esse tema é de interesse de toda a sociedade. Existe uma expressão que foi cunhada por uma jornalista norte-americana. Ela usou essa expressão para, na verdade, revelar qual era a realidade por trás da retórica de guerras comerciais, segundo a qual containers não mentem. Então, analisando o comportamento dos containers, você conseguiria identificar a realidade das trocas comerciais, se aquilo era apenas retórica ou se aquilo se verificava na prática. Eu gosto dessa expressão também num sentido mais amplo. Eu acho que realmente os containers não mentem. Eles revelam tudo o que nós precisamos saber a respeito de uma sociedade.
Analisando com atenção os dados relativos aos contêineres, você consegue saber o momento que atravessa uma sociedade. Se 90% das trocas comerciais no mundo ocorrem pela via marítima, e se uma parte enorme disso é feita em contêineres, é justo dizer que aquele movimento de contêiner, aquilo que está no interior daquelas unidades, reflete os hábitos de uma sociedade. Por exemplo, durante a pandemia, naquele período mais agudo, agora não, que nós já estamos voltando para as nossas casas, mas se olhássemos para o interior dos contêineres, certamente veríamos equipamento de informática, material de escritório, equipamento de cozinha, móveis de escritório, sinalizando o quê? Nós estávamos ficando mais em casa naquele momento, estávamos nos adaptando à nova realidade, e os contêineres diriam isso. A partir disso, só esse dado já reflete para nós a importância desse tema para a sociedade como um todo e para nós, operadores dessa área, executivos dessa área. Assim, não é por outra razão que nós lemos quase que diariamente, agora não mais apenas na mídia especializada, mas também na grande mídia, em veículos que tratam de outros temas, notícias a respeito do atual cenário logístico mundial. Em março de 2021, o mundo, tirando aqueles que são dessa área, descobriu que existia o canal de Suez, qual era a sua importância, descobriu que os navios já estavam aptos a transportar mais de 20 mil unidades de 20 pés, descobriu que os navios tinham um porte tal que eles eram capazes de interromper a passagem daquele canal até então desconhecido. Só que hoje, o mundo que ficou assombrado com aquele momento em que 400 navios ficaram parados, aguardando para a oportunidade de desobstrução daquele canal, hoje o mundo se acostumou a ler sobre filas de navios. E essas filas de navios ocorrem por diversas razões. Essas filas de navios ocorrem, por exemplo, na China, porque um único trabalhador portuário contraiu Covid e as autoridades locais determinaram o fechamento de um terminal importante. Essas filas ocorrem no Porto de Los Angeles porque simplesmente não existem caminhoneiros suficientes para dar vazão ao volume de contêineres que nós temos depositados nos pátios, impedindo, então, a atracação de novos navios que não têm para onde descarregar as unidades. Nós lemos também sobre a escassez de contêineres, sobre os valores dos fretes marítimos, sobre problemas estruturais. Tudo isso desaguando em nós, não enquanto advogados nessa área, mas enquanto consumidores finais, que acabamos por ver essa situação refletida de um jeito ou de outro na gôndola do supermercado, no marketplace da internet. Daí a extrema necessidade da realização desse painel. Esse painel vai ser moderado pela doutora Jaqueline, teremos como debatedores o senhor Robert, a doutora Flávia e o senhor Cláudio, que já está em casa, e todos eles devidamente apresentados. Boa sorte a todos, bom congresso. Bom dia a todos. Em função do horário, nós estamos premidos aí com um compromisso posterior do senhor Cláudio, então vamos diretamente à fala do senhor Cláudio. Por gentileza, Cláudio, nos dê a honra da sua palavra. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Brau. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom, o Brau já fez uma introdução muito pertinente e eu gostaria de retornar aqui no nosso tempo mental ao início do ano de 2020, quando se iniciou a pandemia. Nós vimos acontecer uma coisa sem precedentes na história da economia mundial e sem precedentes na história da navegação, que foi a paralisação total das operações por um período. E o lado visível disso, para muita gente, foi a paralisação dos portos dos navios. Mas, na realidade, essa é uma narrativa incompleta, porque o que parou foi tudo. A cadeia logística toda se paralisou, desde caminhão, trem, portos e centros de distribuição. O que aparece e o que é visível é o navio, é a ponta do iceberg. Nós tivemos, especialmente nos Estados Unidos, paralisação, e que continuam com muitas dificuldades de retomada, paralisação da malha rodoviária, dos serviços ferroviários e dos centros de distribuição.
E como chamou bem a atenção o Brau, problemas pontuais como o canal de Suez não ajudam em nada, só pioram a situação. E isso podem acontecer eventos aqui e acolá, como em agosto, o porto de Ningbo, na China, ficou fechado 2 semanas por conta de Covid, isso agora já nesse ano, e é o terceiro porto de movimentação da China que movimenta aproximadamente 2,5 vezes que o Brasil inteiro faz. Então, esse início da crise ela é muito reveladora, porque o movimento caiu em 2 dígitos, não só em termos de produção industrial, PIB, como também no movimento de transporte, e a retomada disso, basicamente a partir de julho do ano passado, revelou uma intensidade muito maior do que a esperada. Estima-se que os governos, diversos governos, ao longo desse tempo de pandemia, despejaram na economia algo em torno de 10 trilhões de dólares de estímulos. Isso movimentou a economia, não estou entrando no mérito da qualidade desse estímulo, mas o fato é o seguinte, que acelerou a demanda por bens de consumo de uma forma avassaladora. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, os Estados Unidos consumiu mais produtos nesse grupo chamado de home office, como citado já aqui, e o número esse que me impressiona muito e que eu sempre cito, a demanda americana de importação por mesas de home office, computadores, acessórios, etc., nesse grande grupo chamado bens de consumo de home office, cresceu 225%. No ano passado em relação a 2019. Pior ainda, na parte e é natural que assim seja, no grupo de produtos ligados à pandemia, aí você coloca uma variedade muito grande de produtos, como álcool em gel, máscara, respiradores, todos esses insumos necessários ao combate à pandemia. O aumento nos Estados Unidos foi de 6.300%. É um número impressionante, 6.300% de aumento de consumo, de demanda e de consumo, e tudo isso, na maior parte, transportado em contêineres. Gente, não há cadeia logística que resista a esse tipo de abrupto crescimento da demanda, mantida a mesma infraestrutura. Então, esse aumento de demanda, junto com o aumento, a retomada de recomposição de estoques no ano passado, gerou um peso e sobrecarregou de uma forma inédita toda a cadeia logística, não só a navegação. Existe até uma forma de ver. Por que forma fila? Por que o navio atrasa? Não é por causa do navio nem por causa do terminal, é porque não tem escoamento nem fluidez na distribuição ou no recebimento da carga em terra. Vocês têm uma ideia, hoje no Reino Unido faltam 100 mil motoristas, pelos últimos levantamentos que eu fiz, atualizei agora, 1/3 disso corresponde a motoristas que vinham da comunidade europeia, que hoje não podem mais trabalhar na Inglaterra. Então, se num lugar como a Inglaterra falta 100 mil motoristas, imagina o que falta, até por questões de Covid, nos Estados Unidos. Então, a questão rodoviária nos Estados Unidos também é muito intensa, falta motorista, falta peça para reposição de caminhão, falta caminhão, porque a demanda aumentou estupidamente. Esse ano, o aumento da importação americana em contêiner já foi de 30% no total. De novo, não há cadeia logística sem investimento que resista a um crescimento tão rápido e tão intenso. Isso causou uma diminuição de fluidez em todo o sistema, uma queda brutal de produtividade. Por quê? Porque se o navio fica retido para atracação, não pode descarregar os contêineres, aquele contêiner deixa de ser descarregado, de ser transportado, de ir para um centro de distribuição, de ser desovado e de ser retornado para completar outro ciclo. Para vocês terem uma ideia, no Transpacífico entre China e Estados Unidos, um contêiner fazia, em média, 4 ciclos por ano, ou seja, ia e voltava 4 vezes por ano. Hoje está fazendo 2 vezes e meia. É como se você necessitasse do dobro de contêineres
para compensar a perda de produtividade. Aí você pergunta, então vamos colocar mais contêineres no sistema. Assim, eu pergunto como? Se as fábricas de contêiner estão 95% concentradas na China, pararam sua produção por causa da Covid no meio do ano. Ou seja, a reposição de contêineres se tornou impossível. Qual foi o resultado? Foi um aumento dos tipos de reparo de unidades mais velhas, que os armadores passaram a executar, exatamente para compensar uma falta de entrada de novas unidades num dos lados. Ou seja, se não entra uma unidade nova num lado, você tenta preservar as outras que estão no outro lado, no extremo da vida útil do contêiner, que é em torno de, no caso de carga de contêiner de carga seca, é em torno de 7 a 10 anos. Essa produção foi retomada e se chegou ao final do ano, em julho, paralisou na China. No final do ano, chegou em torno ao nível normal de 600 mil unidades produzidas ano, e a produção de contêineres novos está vendida já com muito tempo de antecedência. Tem associados nossos comprando 60, 70 mil contêineres mês, para exatamente tentar compensar essa queda de produtividade. Aí você, bom, se eu não consigo repor contêiner porque a produtividade caiu, deixa eu ver se eu consigo colocar mais navio. De novo, todos os navios que podem flutuar, como diz o presidente de uma das nossas associadas, todos os navios que podem flutuar estão navegando. A ociosidade hoje gira em torno de 1%, quando o normal é em torno de 10%, e é o que existia no início da pandemia, em março de 2020, e é uma ociosidade normal do sistema. Por quê? Porque existem navios que estão entrando em docagem, saindo de docagem, fazendo um tipo de reparo, estão aguardando um novo emprego. Então, essa ociosidade sumiu. Isso fez com que o preço de afretamento de navios, tanto do graneleiro quanto do porta-contêiner e de outros tipos, fosse para a estratosfera. Se tornou um recurso muito escasso. Então, eu não consigo repor navio, eu não consigo repor contêiner. Ou seja, a produtividade caiu e a infraestrutura não respondeu. Desnecessário dizer que a construção naval também está concentrada na China hoje em dia. Como é que vai ser para o futuro? Esse ano de 2021, até setembro, nós já batemos o recorde de encomenda de novos navios, num total de 3,9 milhões de TEUs encomendados aos estaleiros. Isso bate o recorde de 2007, que foi de 3,2 milhões, e para o ano todo. Então, esse ano de 2021, em setembro, nós já batemos o recorde de 2007. São navios, principalmente, de grande tamanho, cujas capacidades somadas chegam a esse número mencionado de 3,9 milhões de TEUs. Esses navios vão entrar em operação no final do ano que vem, início de 2023. Então, nós teremos uma resposta que não pode ser imediata, porque o navio, para ser construído, demora, quando é eficiente a construção, de 1 ano e meio a 2 anos. A resposta da armação internacional, em todos os segmentos, foi: vamos encomendar mais navios. Só que eles não estão prontos imediatamente, de forma automática. Há um lapso de tempo, que é o da construção. Então, qual é a realidade que nós vamos ver em 2023? Nós vamos ver em 2023 novos navios de grande capacidade entrando em operação. Então, o que eu quero dizer, basicamente, deixando espaço depois para outras considerações. O que está acontecendo na armação internacional é uma consequência de um problema que foi originado com a pandemia, composto com a recuperação das economias, que por sua vez, foi gerada por estímulos governamentais de uma forma também inédita. Como mencionei, mais de 10 trilhões de dólares injetados na economia, o que incentivou o consumo e gerou esses números fantásticos de aumento de demanda. E são fatores que estão fora do controle do armador. Eu não controlo a produtividade de porto, eu não controlo a produtividade de trem, de caminhão, de centro de distribuição, e muito menos o bolso do consumidor. E eu também não posso ter navios em estoque numa prateleira e contêineres em estoque numa prateleira,
para repor perdas de produtividade ou responder a aumentos de consumo absurdos. Absurdos no sentido de extremos, de muito elevados. Quando a gente olha para o caso brasileiro, isso fica ainda muito evidente. Apesar de toda essa crise, nós estamos batendo recordes de exportação, recordes de importação e recordes de movimento portuário. Por isso que eu acho que essa narrativa de falta de container, ela é equivocada e incompleta. Para vocês terem uma ideia, esse ano, em relação a 2020, janeiro, julho, em agosto não foi diferente, nós já exportamos 9,8% a mais que em 2019 e mais 6% em relação a 2020. Na importação, esse ano já fizemos mais 30,8% do que no ano passado e mais 15,9% do que 2019, pré-pandemia. Esse número é um número relevante. Nós importamos esse ano mais praticamente 16% em contêineres, em número de teus, do que 2019, pré-pandemia. Então, eu pergunto, onde é que está a falta de contêiner? Não existe falta de contêiner para atender a este tipo de demanda. O que existe é uma incapacidade do sistema de repor ou de atender um excesso de demanda que não foi previsto. Não foi previsto nem pelos usuários. Eu ousaria dizer. Vocês terem uma ideia, no janeiro, agosto, por grupo de mercadoria, eu já exportei mais 2,5% de carnes e derivados em relação a 2020, mais 10% de café, mais 31% no caso do grupo frutas, mais 10% no grupo de gorduras e óleos animais e vegetais, e mais 25% em produtos hortícolas, que é um grupo grande de vegetais. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que os armadores estão fazendo um enorme esforço de reposicionamento de unidades vazias, isso está dando resposta para o mercado, então está faltando reconhecer isso. Nós estamos com números excepcionais, o Porto de Santos já está batendo recordes, graças a Deus. Então, o que nós precisamos entender, então, é como é que a gente cruza essas duas realidades que aparentemente são contraditórias. Como é que está faltando container se a gente está batendo recorde? A resposta correta, na minha visão, é: nós temos uma demanda por exportação acima do que foi previsto e acima do que foi nos 2 anos ou 3 anos anteriores. Então, aí, realmente, eu não posso colocar, dada a situação internacional, eu não posso colocar mais capacidade. Mais capacidade significa mais capacidade de navios maiores e, principalmente, aumentar a frequência, porque a perda de produtividade é enorme. Então, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo uma perda de capacidade dinâmica do sistema. Não é uma perda de capacidade estática. Eu não tirei navio, não tirei serviço. O que eu estou vendo é uma rotação menor, tanto de navios quanto de contêineres. Aí eu pergunto, e aí? O que faremos? No que isso impacta a nós? Há muita coisa a ser feita. Hoje, por exemplo, eu não poderia trocar os navios de 332 metros, de 10 mil contêineres, pelo 366 de 14 mil. Seria uma solução para atender, para aumentar a oferta de espaço. Mas eu não posso utilizar nos portos brasileiros os navios de 366. Eles não entram, não tem calado. E eu, mesmo que Santos tenha condições precárias já autorizadas para a entrada do navio de 366, eu pergunto, qual armador que vai trazer um navio do Brasil para entrar só no Porto de Santos? É extremamente complicado. Não, mas Santos é hub, vai ter um serviço feeder. Ok, mas um porto só? E pior ainda, ou mais desafiador ainda, quando em 2023, final de 2022, esses navios estiverem com uma disponibilidade maior, porque eu acredito que a oferta de espaço vai subir globalmente, eu vou de novo bater na limitação da capacidade. Eu não vou poder trazer o navio maior que eu tanto preciso, que eu tanto vou precisar. Não sei se vocês viram outro dia o embaixador chinês falando que a classe média chinesa, em breve, atingirá a espantosa soma de 800 milhões de pessoas.
uma capacidade de consumo que vai acontecer nessa década. E nós vamos continuar nos limitando a 1,5%, 1% de participação no comércio internacional? Então, essa é uma opção da sociedade. Concluindo a minha fala, nós temos hoje grandes desafios e que são também muito estimulantes. Nós estamos constatando, como produto aí da pandemia, da experiência da pandemia, em primeiro lugar, que a navegação é uma indústria global. Parece retórica, repetitiva, mas hoje nós estamos vendo o quão global é essa indústria. Ou seja, se eu tenho 40, 50 navios aguardando no porto de Los Angeles, ou tenho navios desviando do porto de Felixstowe, isso afeta o navio e a capacidade aqui no Brasil e a performance em termos de operacionais dos nossos serviços. Além de ser uma indústria global, em segundo lugar, é uma indústria transnacional. Os recursos usados pelos armadores vêm de diversos países. É seguro em Londres, ship management em Hong Kong ou em outros lugares, tripulação filipina, construção na China, ou seja, as empresas que estão hoje aí, ou seja, as sobreviventes, as que conseguiram passar pelas grandes crises recentes da navegação, são empresas que conseguiram reunir em sua atividade os recursos mais eficientes e de melhor custo, não necessariamente de custo mais baixo, mas de melhor custo-benefício. Será que nós um dia não vamos chegar para o registro internacional, o registro das Nações Unidas? Porque hoje fala-se bandeira disso, bandeira daquilo, bandeira daquele país, bandeira brasileira, bandeira não sei. Na verdade, os armadores já que sobreviveram estão num campo de internacionalização, de operação transnacional. As fronteiras já caíram há muito tempo. E é importante para o Brasil que a gente perceba isso, porque isso leva a outras questões. Em terceiro lugar, o modelo da economia mundial é sustentável dessa forma, da forma que vivemos hoje? Está sendo hoje muito questionada a capacidade, em quarto lugar, das estruturas das cadeias logísticas. Alguns presidentes de armadores já colocaram isso na mesa. Falaram assim, olha, ou o consumo diminui, ou as cadeias logísticas não vão resistir a esse aumento constante, permanente, de nível de consumo. Isso é uma questão que está sendo debatida intensamente nos Estados Unidos, porque as consequências são óbvias, né? A carga está demorando o dobro do tempo para ir da China ou dos Estados Unidos para chegar no seu destino final. Então, a gente tem que refletir sobre isso, sobre essa questão de infraestrutura das cadeias logísticas. Um quinto fator também que serve para o debate é que essa não é a solução de governo. Não é o governo que vai prover solução para tudo. Nós, brasileiros, temos a mania de sempre recorrer ao governo. Na verdade, as coisas caminham celeremente para uma intensidade maior de cooperação entre o setor privado e o setor público, por razões várias que não justifica entrar aqui. Um sexto fator que eu acho muito importante, que eu acho que é fundamental para que a gente ultrapasse esse momento e ganhe um outro padrão, é mudar radicalmente a visão e a cultura do modus operandi dos entes governamentais intervenientes. Eu não posso ter atraso de navio porque a Anvisa não liberou a livre prática. Sexta-feira agora eu tive um associado que esperou 12 horas no Porto de Santos para a liberação da Anvisa, já tendo, segundo ele, atendido todas as exigências. Eu não posso mais ter navio. E nesse caso, a livre prática do porto seguinte, que é Itapuá, já tinha sido concedido. Então, por que serve para Itapuá e não serve para Santos? Nós temos que parar de ter essa visão pequena, burocrática. Nós temos que olhar isso de uma forma mais ampla. O modelo, fiz a minha parte dentro do meu quadradinho, já está superado. Eu tenho que fazer a minha parte dentro do fluxo global de necessidades. Então, nós temos que mudar essa visão. Nós temos que mudar, isso atinge vários órgãos intervenientes, Receita Federal, Anvisa e outros. Nós temos que integrar, nós temos que ter uma visão mais ampla, temos que ter uma visão de comércio exterior. E se nós não tivermos essa visão, nós não vamos passar dos 1%, 1,5%. A outra questão, em sétimo lugar, eu diria que é uma internacionalização de regras. Isso vai acontecer agora com os combustíveis. Outro dia me perguntaram, mas qual é o combustível do futuro para a navegação? Isso é uma resposta que eu deixo aí para o debate. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso ter um combustível válido para um lugar e outro combustível válido para outro, com regras diferentes.
né? Hoje nós estamos partindo para metanol, para amônia, para combustível, para biocombustíveis, para hidrogênio, etc., LNG, os navios estão sendo construídos, e isso é uma grande questão. Eu tenho que ter uma regra mundial, global. Então, nós temos que ter uma visão, no Brasil também, de infraestrutura. Que investimentos nós precisamos fazer para atender um volume maior e que reflita essa necessidade de melhorar a produtividade, globalmente falando. Então, eu encerro por aqui. Eu já falei muito, mas eu queria contextualizar dessa forma e deixar aí os estímulos e as provocações para serem respondidos por vocês, e estou à disposição para comentários e respostas adicionais. Cláudio, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. A gente gostaria que você ficasse ainda conosco, né, para as perguntas na sequência. Em função também do nosso tempo um pouco mais restrito, eu gostaria já de abrir a palavra ao Robert e não deixar de dizer que foi uma grata surpresa estar nesse painel com o Robert, uma pessoa muito querida em todo o setor e com um vasto conhecimento que, com certeza, tem muito a contribuir aqui para o painel. Por favor, Robert. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, João Paulo. Doutora Flávia, eu tive o prazer de conhecer agora, nesse momento, mas Jaqueline eu realmente conheci nos anos 90, a época em que eu presidia o Sindicato dos Operadores Portuários de Itajaí, e nós estávamos na implantação da nova Lei dos Portos, de 1630, da formação do OGMO e das primeiras negociações coletivas com mão de obra. E a doutora Jaqueline nos assessorava nessa época. Muito aprendi com ela e foi um período assim, muito rico. O doutor João Paulo, por sua vez, eu quero aqui até prestar uma homenagem, doutor João Paulo, na sua pessoa, ao seu avô, o Elmer Brown, que foi um ícone da navegação, presidiu o Sindamar em Santos, um amigo meu também, que eu conheci, e que é um nome reconhecido, e tive, então, o prazer de depois ter o doutor João Paulo como assessor jurídico da China Shipping, em São Paulo, quando eu participei da diretoria dessa empresa. Então, já indo de imediato ao que eu gostaria de dizer, eu gostaria de, inicialmente, eu acho que o Cláudio cobriu assim, amplamente toda a questão, ele foi muito feliz nas colocações dele, mas eu gostaria de contextualizar um pouquinho, primeiro, como é que nós nos encontrávamos quando estourou a pandemia. Então, final de 2019, início de 2020, nós tínhamos já um quadro de armadores consolidados. Dá licença, eu vou tirar a máscara, fica mais fácil. Consolidados, já havia tido muitas consolidações, decorrentes da crise de 2008, e já existiam no mundo 3 grandes alianças globais, né, que praticamente, principalmente no tráfego leste-oeste. E um dado interessante, 60% da capacidade mundial de transporte de contêineres está concentrado hoje na mão de 4 armadores, Maersk, MSC, CMA CGM e COSCO. Então, há uma grande concentração de mercado. Então, antes da pandemia, também os portos estavam normais, tudo funcionando uma beleza, se antevendo um excelente ano em 2020, os fretes estavam em níveis normais, né? E o grande assunto, quando nós entramos em 2020, era o novo combustível, o LSFO, o combustível leve, né? que os armadores estavam tendo que trocar, substituir o óleo pesado. Esse era o grande assunto, quanto ia impactar no frete, etc. Era o grande assunto. Aí entra a pandemia. Aí muda tudo. Aí, em primeiro lugar, ocorre o lockdown da China, e o que acontece?
os fretes não caem, como seria de imaginar. E por que isso? Porque os armadores já consolidados em grandes alianças e em número menor de armadores, eles conseguiram rapidamente retirar a capacidade do mercado. Então, eles sustentaram os fretes. E também, então, né, através de blank sailings, né, retiraram grande quantidade. E aí nós não vimos, eu tenho um dado aqui, por exemplo, o índice de fretes, por exemplo, a partir do índice de frete de Xangai, base 100, em janeiro de 2020, ele estava em 118. Em abril, ele estava em 101, ou seja, estava estável, quer dizer, com essa retirada de capacidade do mercado. Então, eles mantiveram o nível dos fretes. Só no Brasil isso foi um pouquinho diferente, porque no Brasil, maio e junho, os fretes caíram muito. Com essa questão de lockdown, etc., os fretes em abril, por exemplo, no Brasil, estavam, da China para o Brasil, $850, contêiner de 40. Em junho, estava em 900. E já em julho, enquanto que o índice Xangai começava a subir, estava em 125, o frete no Brasil estava em 400. Aí, a partir de agosto, com o fim do lockdown, com a retomada da demanda, de que o Cláudio referiu, o frete começou a subir. Então, em agosto, o índice de Xangai estava em 140, e no Brasil atingia 1.100. E aí começou uma escalada, né? Aí começa a escalada que todos conhecem, né? Em dezembro, o índice de Xangai estava 282, dezembro de 20, o Brasil chegava a 6.000. Né? E hoje, então, o índice de Xangai de setembro estava em 549, e o frete do Brasil, $11.000, 10 a 11 mil dólares. Aí vem a questão. Os armadores são vilões? São espertalhões? Tem um conluio acontecendo? Não. Os armadores simplesmente estavam administrando a demanda, foram pegos de surpresa pela explosão da demanda que o Cláudio fez referência, e numa lei de mercado os fretes começaram a subir. Né? E é preciso lembrar, eu não tenho aqui procuração de armador, mas é preciso lembrar que em anos anteriores, os armadores, por excesso de oferta, eles vinham sistematicamente perdendo dinheiro, perderam muito dinheiro. Então, eles tomaram a oportunidade e passaram a aumentar os fretes. Né? Lembrando que armador não é uma entidade de caridade. São empresas que buscam remunerar o capital dos seus acionistas. Então, surgiu a oportunidade, começaram realmente a ganhar muito dinheiro. Com esse ganhar muito dinheiro, eles hoje estão com os caixas super, né, supridos, e foram ao mercado comprar navios, como o Cláudio colocou, comprar mais containers, e também estão expandindo a sua abrangência de atuação. Então, o armador está deixando de ser um simples transportador de carga de A até B e está se tornando um integrador logístico. Então, nós vemos armadores que possuem terminais, não é? Nós temos o caso aqui em Santos, né? Nós temos a BTP, que é uma sociedade, né, entre MESC e MSC, nós temos em Itajaí o terminal da IPM e assim por diante. E também estão começando a oferecer mais serviços porta a porta. E ainda saiu ontem uma notícia que a MESC está entrando também no transporte aéreo. Ou seja, há uma intenção, então, dos armadores de se manterem como integradores logísticos. E através de compras, de fusões, de aquisições de outros operadores da área logística. E os freight forwarders estão indo pelo mesmo caminho de se consolidar também.
porque há uma tendência dos armadores, de certa forma, de deslocar os freight forwarders e irem de novo a negociar diretamente com os donos das cargas. Então, o que nós vemos daqui para frente? Quando passar a crise, o que vai acontecer? Os fretes vão voltar àqueles níveis de $1.000? Não, não vão. Não vão, talvez não continuemos com os fretes de 10 mil, 15 mil dólares, até 20 mil dólares em Los Angeles, mas vamos ter fretes talvez mais razoáveis, mas jamais vão voltar àqueles níveis, porque os armadores também fizeram a lição de casa. Não é? Eles aprenderam a contrabalançar oferta e demanda. Então, isso que nós vamos ver no futuro. E o que mais que esse futuro nos mostra? Né? Esse desarranjo das cadeias logísticas deve permanecer ainda ao longo de todo o ano 2022, isso não vai, né, se resolver. Como eu disse, já os níveis de fretes, né, os novos navios, que só entram, como também muito bem pontuou o Cláudio, a partir do final de 22, 23 e 24, quando, então, nós teremos uma oferta maior. E uma questão muito importante também como disse o Cláudio, a pressão para que o Brasil possa receber os navios de 14 mil teus. E eu queria dar um dado muito importante aqui, que hoje no Brasil nós operamos com os navios em torno de 8, 9 mil teus. Se nós formos olhar as encomendas que os armadores colocaram nos estaleiros, eles colocaram encomendas em dois pontos, em dois extremos. Ou navios pequenos para as feeders, né? Navios de 2 mil, 3 mil, 4 mil, e navios acima de 14 mil. Não tem encomenda de navio nessa faixa de 9 mil. Então, isso é um desafio para o Brasil, gente. Não vai ter navio de 9 mil para repor. Então, e os nossos portos, como também pontuou o Cláudio, não estão preparados para os navios de 14 mil. Como foi dito, Santos foi autorizado, mas tem limitações, tem limitação de calado. Então, ninguém vai colocar um navio aqui e que ele não pode usar um calado pleno de 15 metros. A mesma coisa se aplica a Itajaí. Itajaí poderá receber esses navios desde que complete a segunda fase da sua bacia de evolução e faça uma dragagem também para 15 metros. Nós temos, talvez Rio Grande possa receber, Paranaguá, se fizer dragagem também, Itapuá depende também de dragagem e de retificação do canal. Então, tem um dever de casa para fazer. E nós sabemos que o governo não tem dinheiro para colocar nessas expansões. Então, a aposta, talvez, seja nesses projetos de privatização das autoridades portuárias, que é um assunto hoje que está muito na pauta, que não está ainda bem claro como é que isso vai acontecer, mas é preciso que se faça, então, esse dever de casa para que nós tenhamos os navios no tamanho que nós precisamos. Então, basicamente, é isso. E eu fico, então, à disposição também, João Paulo, para não me delongar mais. Muito obrigado, Robert. E agora eu gostaria da participação da doutora Flávia, e, se me permite, até pelo tempo também, vou ser bem breve aqui, começaria contigo com uma pergunta. O que ficou de bom com a crise, na sua avaliação? Bom dia a todos. É um prazer, é uma honra participar de um painel, né, com meu colega, o doutor João, e também com o doutor Robert, Jaqueline e o Cláudio, né? Ambos, já conheço todos eles, de artigos e tudo mais. Bom, então eu vou trazer um outro lado, já que eles já abordaram com muita expertise todos os entraves, né, que ocorreram durante a pandemia. Conforme a Jaqueline me perguntou, eu vou falar um pouco sobre
a esperança. Vamos falar sobre a esperança. O que nós vivenciamos nesse período? O cenário de simplificação dos procedimentos antes da pandemia, eles já estavam em andamento, né? Começando pelo programa único, Portal Único do Comércio Exterior, né? Eu acho que quem trabalha na área conhece. Então, ele já vem sendo desenvolvido desde 2014, mas, como todos nós sabemos, demanda muito tempo. Acredito que isso acelerou muito esse procedimento. A informatização foi algo que veio para ficar e que, do meu ponto de vista, ele realmente vai permanecer. Visa agilizar os processos de importação e importação, né? Então, os importadores e exportadores aí, eles se adaptaram, estão se adaptando a esses novos processos. Alguns documentos que até então não eram aceitos via eletrônica passaram a ser aceitos de via eletrônica, então também acredito que tenha sido algo que a pandemia trouxe, mas que foi positivo. As vistorias passaram a ser também feitas de forma remota, né? Porque, lógico, não era mais possível ser feita como anteriormente, né? Antes da pandemia. Também foi algo muito inovador, mas muito positivo. Agora que nós já estamos nos adaptando a essas vistorias, nós estamos começando a verificar o quanto isso tem agilizado e tem trazido benefícios, né? Os certificados de origem digital para alguns países, né, documentos digitalizados, e também agora nós já estamos trabalhando com a DUI e agora com a Declaração Única de Importação, que vai ser a do INPE, que é um documento base do despacho de importação, para quem trabalha na área, e ele cumpre um papel importantíssimo no novo processo. Ele vai substituir tanto a declaração de importação, né, que nós denominamos hoje de DI, como também a declaração simplificada de importação, que é a DSI, transformando em uma única guia. E a intenção, com toda essa agilidade, vindo não só dos órgãos intervenientes, que nós trabalhamos diretamente, mas também com o poder privado, é que tudo isso torne o comércio exterior muito mais célere e que a gente acabe, ao longo de 2022, podendo não mais só falar sobre os entraves, né, vivenciados durante a pandemia, mas também trazer os pontos que foram favoráveis durante o processo vivenciado por todos. Foi difícil? Foi. Foi muito difícil, principalmente no início, porque houve essa adaptação, né? E tudo que demanda uma adaptação, porque faltava equipamentos de informática e tudo mais, então, realmente não foi fácil. O comércio exterior não pôde parar, né? A gente sabe disso, então nós trabalhamos o tempo todo, não houve paralisação, por ser uma categoria considerada essencial, mas eu acredito que essa aceleração da pandemia trouxe aí um lado de esperança e muito positivo para o comércio exterior. É o que eu vivencio durante os meus 20 anos, né, de sindicato, e também na federação. Eu posso dizer que isso também aconteceu em outros, né, portos, não só aqui no Porto de Santos. Então, acredito que foi o ponto que eu posso colocar, Jaqueline, como positivo, mesmo dentro de todos os entraves já narrados muito bem, tanto pelo Dr. Robert, como pelo Dr. Cláudio, e pelo meu colega também, João. Estou à vontade aí para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. A minha área, especificamente, é essa área tributária, aduaneira. Nós trabalhamos diretamente com os despachantes trabalham diretamente com os importadores e exportadores e com todos os órgãos anuentes. Obrigada, doutora Flávia. Cláudio está conosco? Acho que a gente só mais estamos já indo para o nosso tempo final, mas rapidamente, acho que é importante trazer aqui. A ANTAC recentemente criou uma comissão, que, como você até nos informou ontem, né, que você faz parte dela, para identificar a questão regulatória dentro dessa crise. Pergunto, na sua opinião, você enxerga algum conteúdo regulatório desta crise? Jaqueline, obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Eu não enxergo espaço regulatório nisso, não. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo hoje aqui é um reflexo da situação internacional.
Então, a queda de produtividade não pode ser objeto de regulação quando ela se dá lá fora. O que nós estamos vivendo aqui é uma consequência da questão externa. Eu acredito, inclusive, que a questão de consolidação mencionada pelo Robert não é uma causa dessa questão. Nós estamos vivendo na navegação, eu diria que a juventude da consolidação, mais coisa virá. A Pricewaterhouse, hoje, no artigo do Estado de São Paulo, menciona que só no Brasil a consolidação de empresas em fusões e aquisições deve chegar esse ano de 2021 a 1.400 casos. Eu acho que, por outro lado, eu acho muito oportuno a existência desse grupo, porque permite o esclarecimento e permite a expansão de fronteiras de informação. Isso é uma coisa que nos aflige muito, porque muitas vezes muitas decisões podem ser tomadas sem o conhecimento real do dia a dia de quem está na linha de frente. Então, eu não critico a criação do grupo da ANTAC, mesmo porque estamos sendo ouvidos, e acho que exatamente ele servirá para mostrar que não cabe regulação, respondendo a sua pergunta. Mas, por outro lado, o acompanhamento permitirá uma visibilidade muito clara dessas questões. Nós somos reféns, como disse na minha fala anterior, de vários problemas de infraestrutura no Brasil, de falta de estrutura portuária, de dragagem, órgãos reguladores intervenientes que precisam melhorar a sua visão. Então, a ANTAC, eu acho que até é uma parceira nisso, na melhoria da visão das coisas, e é assim que eu estou encarando esse grupo. Acho positivo. Obrigada. Robert, rapidamente, você poderia nos dar um panorama? A pandemia ela não acabou, né? A gente até já está alvissareiro aí nos eventos, nos nossos encontros, no tirar a máscara, mas a gente também já está acompanhando alguns países que estão dando uma repercussão já contrária já a esse processo. Nós vivenciamos fortemente a crise. Já se aprendeu alguma coisa com ela para que a gente não acentue essa crise se nós tivermos repique da pandemia? Uma coisa interessante, não responde bem ao que você me pergunta, mas eu acho que pontua isso. Existe aquela história que o Cláudio falou, né, que a demanda toda foi para o consumo, né, que o pessoal ficou trancado em casa. Há uma estimativa, um dado que eu fiquei estupefato, se estima que no mundo se pouparam 5 trilhões de dólares com o fato das pessoas estarem em casa e não estando comprando serviços. 5 trilhões de dólares. E é isso que levou a essa demanda. Então, se nós verificarmos um repique da pandemia, como está se começando a ver na Europa, né, isso poderá, talvez, voltar. Eu acho que vai ser difícil, porque levar as pessoas de volta para casa vai ser muito complicado, né? Mas isso poderá acontecer. E aí, então, isso vai refletir o quê? Na maior demora em deslindar esse nó logístico. Porque o nó logístico só vai se deslindar quando a demanda deixar de ser tanto pelo consumo e voltar muito mais para os serviços. Quer dizer, alguns de nós, hoje aqui, eu viajei para vir para cá, Jaqueline viajou para vir para cá. Então, nós já usamos serviços, né? Nós não estamos remotamente. Então esse deslinde, não é, do nó logístico vai se dar quando esses 5 trilhões de dólares voltarem, então, a serem consumidos em restaurante, viagens e outras demandas. Que aí vai diminuir essa demanda por consumo de bens, e aí vai começar a desmanchar. Mas, como eu disse anteriormente, nunca antes de 2020, ao longo de 2022, porque tem todo um backlog ainda acumulado, né? Isso vai demorar muito tempo. Então, eu acho que um possível repique, então, apenas agravaria ainda mais essa situação. Obrigada. Então, no sentido de sermos pontuais com o nosso painel, vou passar a palavra agora para o Dr. Braun para fazer o nosso encerramento,
Mas antes pergunto, doutora Flávia, quer fazer alguma observação? Eu tinha uma pergunta para a doutora Flávia, na verdade. Eu acho que era uma pergunta para os três, mas a doutora Flávia certamente tem experiência com esse tema. A senhora destacou os pontos positivos da atuação dos órgãos intervenientes por parte da Receita Federal, e a gente reconhece que existe essa melhora mesmo. Mas um tema que ainda tem tudo a ver com o nosso painel é a morosidade no procedimento para o decreto de perdimento ou de destinação de uma determinada mercadoria. E é uma mercadoria que está dentro de um container. E a gente está falando agora sobre escassez de containers. A gente sabe que o prazo para que seja decretado o abandono ou configurado o abandono são 90 dias. E, a partir disso, a gente tem um procedimento que, às vezes, se arrasta por anos. E, nesse momento em que tanta gente precisa de container, embora não exista aí falta, como bem colocou o Cláudio, falta na acepção literal da palavra, já que nós estamos batendo todos os recordes, eles estão fazendo falta. E esses containers que estão parados em terminais, que geram problema para o terminal, para o armador, para o consignatário, poderiam estar sendo utilizados no sistema. Há algo que a Receita Federal possa fazer para melhorar essa situação? Concordo, doutor. É algo que tem sido muito discutido, realmente, até porque, como o doutor também sabe, trabalha com essa área. Mesmo quando a gente pede a desova, a Receita Federal dificilmente, né, ela autoriza a desova da mercadoria, ainda que alguns importadores comprem, na época, até quando era possível, containers, né, quando não estava na falta, eles são muito ainda fechados a esse tipo de negociação. Isso acaba gerando um custo muito alto, a demurragem que a gente trabalha, que são as sobreestadias, enfim, armazenagem. Os custos chegam a ficar em valores tão absurdos que os importadores acabam tendo que realmente abandonar a mercadoria, porque se torna inviável. Acredito que a Receita Federal está trabalhando, mas que ela ainda não encontrou algo que vá modificar isso de uma forma tão expressiva. Quando ela trata do INPE, e aí ela pensa em fazer uma parametrização através do CE mercante, está sendo discutido isso agora. Então, isso ocorreria antes que o navio atraque aqui, talvez possa estar melhorando, né, esse tempo do navio do container ficar parado e da sobreestadia ficar tão alta. Mas, enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não ultrapassar, né, essa legislação, enquanto isso não for algo que possa ocorrer, eu acho que esses problemas acontecerão. Pelo lado da auditoria dos fiscais, a gente encontra que eles não têm uma visão muito propícia a esse tipo de liberação, só com a verificação do CE, porque eles acham que isso vai causar muita incerteza. E, pelo nosso lado, a gente acredita que eles já poderiam, né, estar mais propícios a fazer essa vistoria já através do CE, e depois, como a gente sabe, eles podem ainda estarem fazendo qualquer outro tipo de penalidade em relação às empresas importadoras. Eles têm um prazo ainda de 5 anos para fazerem isso. E isso nos facilitaria muito na questão de armazenagem, de container, de liberação e tudo mais. Mas eu ainda vejo que a Receita Federal ainda não está muito disposta a isso. É um projeto que, até onde eu sei, está sendo discutido dentro da Casa Civil, mas que tem um grupo de trabalho que está discutindo isso, né? Mas ainda não tem nada que eu possa te dar como de concreto. Perfeitamente. Obrigado. Obrigado, doutora Flávia. Quer fazer alguma pergunta? Não, por gentileza. Está com você agora, Brown, até porque nosso tempo, o reloginho está correndo. Acabou, né? Esse relógio é ameaçador. Para quem está aqui, ele fica piscando ali. Bom, tem uma última pergunta que tem um pouco a ver com o que acabou de ser perguntado, alguém da plateia fez de maneira anônima. Containers retidos por perdimento de mercadoria e retenção prolongada por consignatários impactam o fluxo de containers e a logística comercial? Não sei se o senhor Robert ou o Cláudio querem responder essa. Nessa crise atual, impacta sim,
Tá? Qualquer container hoje impacta. Um dado interessante sobre retenção de containers é com relação à quantidade, que já foi mencionado pelo Cláudio, de navios parados, esperando atracação nos portos, né? Não aqui no Brasil, nós não temos esse problema aqui, mas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Muitos navios parados esperando. E existe um cálculo, gente, que 12,5% da frota mundial de contêineres hoje está dentro de um navio esperando para ser descarregado. Isso significa nada mais, nada menos do que toda a frota do terceiro maior armador do mundo. Se a CMA-CGM hoje dissesse assim, não vou mais operar, equivale a esse 12,5%. Então, sim, eu diria, qualquer container hoje que fique parado, ele impacta, sim. Tá? Inclusive, uma coisa, nós vimos hoje já muita carga buscando caminhos alternativos. Né? Nós temos hoje, uma coisa extraordinária que eu vi acontecer, foi a retomada dos embarques de frango e porco em Itajaí, em navios reefer convencionais, por falta de container reefer, porque não estão girando. Como eu não quero culpar os armadores por isso, como disse o Cláudio, é um problema conjuntural, mas sim, tem falta de container reefer, sim. Então, já tivemos, acho, coisa de 15 ou 20 navios em Itajaí carregando carga convencional, como se fazia nos anos 90. E também o pessoal da madeira também já está começando a carregar carga em navios convencionais por não encontrar containers. Então, gente, se tem container preso pela Receita Federal, em perdimento, hoje ele conta sim. Obrigado, senhor Robert. Então, com isso, nós encerramos o nosso painel. Gostaria de agradecer à doutora Jaqueline pela moderação, com provocações muito pertinentes. Agradecer à doutora Flávia pela brilhante exposição, trazendo um pouco de ânimo e esperança que está fazendo falta nesse momento. E agradecer também ao senhor Robert, ao doutor Cláudio, pela exposição, pelas brilhantes exposições. Muito obrigado, bom congresso a todos e um bom dia. Muito obrigado a todos. Eu peço que, por gentileza, se levantem para a foto oficial. Com máscara ou sem máscara? Essa é a questão. Eu acho que se for publicado, é melhor com máscara. Com máscara. Não, seremos taxados de negacionistas. Senhor Cláudio Loureiro, será que a gente consegue colocar ele no telão aqui? Ainda está lá? Está com a gente? Para aparecer na foto também de forma oficial, né? Muito bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Muito obrigado à participação aqui. Nesse primeiro painel do 3º Congresso Direito Marítimo e Portuário da BDM. Aqui, por favor.